Será que a Igreja Assembleia de Deus é uma seita? Essa é uma pergunta que exige uma análise cuidadosa e imparcial para entendermos a dinâmica e as características dessa instituição religiosa. Antes de prosseguirmos, quero deixar claro que minha intenção não é atacar ou difamar qualquer religião. Meu objetivo é apresentar fatos concretos e estimular uma reflexão sensata sobre o tema. Se prepare para adentrar no universo sombrio das Assembleias de Deus. Eu sou Sadraque. Você está assistindo ao canal A Religião Certa. É fundamental compreender que o mundo religioso é vasto e diverso, com inúmeras crenças e filosofias de vida. Cada religião possui suas particularidades e interpretações do sagrado, moldadas por sua história e tradições. No entanto, a religião deixa de ser saudável quando age para manipular a mente de seus adeptos, persuadindo-os a seguir doutrinas, na maioria das vezes, com o único objetivo de arrecadar dinheiro. Essa manipulação é sempre muito sutil e dificilmente é percebida pelo fiel. Entretanto, para quem está do lado de fora dos muros doutrinários, é muito fácil identificar a manipulação. Há quem pense que eu defendo todas as práticas religiosas dos cultos afrodescendentes e espiritualistas. Mas isso é um equívoco. Embora considere seus rituais perfeitos, baseados em fundamentos inegáveis, é importante separar o culto em si, do comportamento de alguns sacerdotes que exploram o nome da religião para satisfazer desejos egoístas. Outro erro comum é acreditar que existe apenas a religião cristã. Na verdade, o panorama religioso é vasto e diversificado, com diversas crenças e caminhos espirituais que devem ser respeitados. Um grande problema dos cristãos é a autoproclamação como detentores absolutos da verdade. A Bíblia, considerada sagrada, não está isenta de erros de tradução e folclore. A verdade é que milhares de mentiras foram remendadas ao longo dos anos, com o único objetivo de arrecadar dinheiro, o que é lamentável. Precisamos entender que existem outras religiões que não seguem a Bíblia, e isso não as torna erradas ou menos significativas. A Umbanda, por exemplo, é uma crença que se difere do cristianismo em diversos aspectos, porém possui suas próprias bases sólidas. Prefiro confiar em minha experiência de vida do que seguir cegamente aquilo que foi escrito por alguém. Além disso, os espíritos obsessores podem nos trazer muitas informações desconhecidas pelo cristianismo. O inferno cristão nem mesmo é mencionado nas traduções originais da Bíblia. Mas, passemos ao ponto central. Deixando de lado minha visão pessoal sobre religiões, vamos abordar o conceito de seita. Em poucas palavras, uma seita é um grupo organizado que se fecha em doutrinas exclusivas, e considera que apenas eles estão salvos, condenando os que possuem crenças diferentes. Ameaçar os fiéis que não pagam o dízimo é uma clara forma de manipulação. O verdadeiro evangelho ensinado por Cristo não exige pagamentos. E para isso, preste bastante atenção, para isto, eu quero desafiar você, na igreja sede e nas filiais, durante todo esse ano, é você que vai fazer conforme você quiser fazer. Um envelope especial, você vai oferecer um aluguel seu. Um aluguel. Você paga aluguel? Pega esse aluguel, de abril a dezembro, divide ele, um aluguel. Por exemplo, eu pago R$500 de aluguel. Eu vou oferecer uma semente de um aluguel para que o Senhor possa abrir a porta para eu ter a minha casa própria. É comum vermos adeptos defendendo com unhas e dentes suas instituições religiosas. No entanto, é importante ressaltar que não sou eu quem define se são seitas ou não, ou são suas próprias heresias e comportamentos que acabam construindo essa imagem. As seitas tendem a ocupar grande parte do tempo de seus adeptos com suas doutrinas, persuadindo-os a acreditar que somente pertencendo àquele grupo alcançarão a salvação. E com isso, acabam afastando esses indivíduos da sociedade em geral. Tomemos a Maranata como exemplo, que desenvolveu a doutrina da obra como forma de vida. Repetindo o termo obra, incessantemente, fazem o fiel acreditar que estão inseridos em algo divino, manipulando-os a abandonar suas vidas cotidianas para se dedicarem exclusivamente à obra de Deus. Manipulam seus seguidores, exigindo cultos matinais diários às 6 horas, considerando-os que não os frequentam como fracos e carentes de fé. Além disso, realizam reuniões e cultos todos os dias da semana, absorvendo o tempo do indivíduo e aprisionando-o nessa dinâmica. Não podemos deixar de mencionar que outras seitas também adotam práticas semelhantes.
As testemunhas de Jeová, por exemplo, desaconselham a participação em festas de aniversário e outros eventos sociais, ocupando intensamente os fins de semana de seus adeptos. Da mesma forma, a congregação cristã no Brasil, os Mormons. A Deus é amor. Adventista. Possuem doutrinas restritivas que fazem seus fiéis acreditarem que fora de suas denominações não há salvação. É importante destacar que a Assembleia de Deus acabou tornando-se uma instituição exclusivista. Com visão preconceituosa em relação a outras denominações, enxergam-nas como pecadoras imperfeitas, criando um clima de divisão e rivalidade até mesmo dentro do próprio grupo. Além disso, algumas lideranças da Assembleia de Deus têm utilizado sua influência para manipular os fiéis em troca de dinheiro, ameaçando-os com a condenação ao inferno, caso não paguem o dízimo. Essa prática é inaceitável e vai contra os verdadeiros princípios religiosos, que pregam amor, compaixão e fraternidade. E alguém aí está dizendo, pastor, eu estou pagando a minha casa própria. Você vai pegar o valor de uma mensalidade e também dividir. Do jeito que eu pagar tudo, ou dividir, como você quiser, para que Deus te dê os recursos até o final para quitar essa casa. E alguém pode dizer, pastor, eu estou morando de favor, que a coisa está feia para o meu lado, e eu estou morando de favor. Então, eu vou te dar uma dica. Você vai pegar 30% do que você ganha em um mês. Mas estou desempregado. Alguém te ajuda? O mês que você recebeu uma ajuda? Então, você vai pegar de um mês. Por exemplo, aí em abril, pastor, eu estou vivendo de favor, estou desempregado, eu fiz uns biscates, recebi R$300. Ok. Então, a tua semente vai ser R$90. Um membro da igreja diz assim, eu já pago o dízimo, para que dar oferta? O dízimo é um mandamento bíblico e a oferta também. Então o irmão não pode só dizimar e deixar de ofertar. Agora, tanto um quanto o outro é voluntário. Mas ele tem o dever de dizimar e também contribuir com as ofertas voluntárias. Já que o senhor me instigou a continuar a conversa, em que ponto o dízimo é voluntário? Se é voluntário, eu dou se eu quiser. Isso. É porque assim, o irmão, ele vai dizimar, ele não é obrigado, ele sabe que é um mandamento bíblico, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, até porque o dízimo ele é antes da lei, né? Mas o irmão tem a opção de ser fiel ou não. Por isso que não é obrigado. É exatamente isso. Aí no caso do membro, não, mas o obreiro, ele pode até decidir não ser fiel, mas a convenção e a igreja local que recebe ele também não é obrigada a ficar com ele no culto. O negócio foi muito agora, As inúmeras divisões e conflitos presentes nas várias convenções das Assembleias de Deus no Brasil evidenciam ainda mais essa questão. A quantidade de rachas e dissensões internas dificulta até mesmo para um leigo entender a qual convenção pertence determinada congregação. É pertinente mencionar, também, a figura de líderes como Silas Malafaia, que acabam contribuindo para essa manipulação exacerbada dentro da instituição. Ameaçar fiéis com o inferno e cobrar cada vez mais ofertas e dízimos, demonstra uma distorção da mensagem religiosa original, e expõe uma busca desenfreada por poder e riqueza. Vale ressaltar que não é função de um pastor ou líder religioso exigir que seus seguidores façam propósitos com Deus, doando valores que comprometem seu bem-estar e segurança financeira. O verdadeiro propósito espiritual não deve ser baseado em questões materiais, mas sim em busca de uma conexão genuína com o divino e com a paz interior. A verdadeira religiosidade não deve levar ao afastamento da sociedade, mas sim à busca por uma convivência harmoniosa e respeitosa com os demais. Suas práticas de doutrinação intensiva, rígida, e a manipulação para arrecadar dinheiro acabam afastando as pessoas do verdadeiro propósito espiritual. É essencial que ao discutir questões religiosas, mantenhamos o respeito pela diversidade de crenças, e pela liberdade individual de escolha religiosa. Cada pessoa tem o direito de seguir a religião que melhor ressoa com sua espiritualidade, desde que isso não prejudique o bem-estar ou a própria liberdade. O que vemos nas organizações atuais é a ganância para arrecadar dinheiro, e pouco comprometimento em levar o crente ao verdadeiro encontro com o sagrado. Os membros das Assembleias de Deus se dedicam a disputar o altar e os templos com maior arrecadação. A resposta é sim. A Assembleia de Deus é uma seita de controle mental. Desde o início em que abordamos o tema seitas, eu disse a vocês que classificaria as seitas em grupos diferentes. A razão é muito simples. A forma de persuadir e manipular fiéis são por diferentes nestes grupos. Além de tudo que mencionei, as Assembleias de Deus costumam distribuir dezenas de supostas revelações em seus cultos. Tudo não passa de falsos dons. Como já estudamos anteriormente, as seitas possuem seus profetas.
No caso das Assembleias de Deus, o falso espírito de profecia tomou conta da membresia. Os pregadores disputam as tribunas com suas falas emotivas e suas gritarias. Com sua fala, acreditam que podem converter pessoas. Vivem de um esforço vocal, que machucam os ouvidos dos visitantes. Você precisa compreender de uma vez por todas, que o cristianismo, de modo geral, acredita possuir a verdade absoluta sobre Deus, confiando piamente no que diz a Bíblia, mesmo que esta possa ter sofrido adulterações ao longo do tempo. É exatamente por esta razão que algumas religiões acabam se desprendendo do seio cristão e sendo rotuladas como seitas religiosas no Brasil. Entretanto, é importante esclarecer que o termo seita não se limita apenas a grupos que não acreditam em Jesus Cristo como Salvador. A definição de seita abrange também aqueles grupos que de alguma forma aprisionam seus fiéis e utilizam doutrinas para extorquir sua membresia. Diferentemente das religiões de origem afrodescendente, as seitas estão mais relacionadas com grupos que se fundamentam na Bíblia para sustentar suas doutrinas. Contudo, é um equívoco pensar que todas as religiões possuam doutrinas limitadoras. Existem religiões que respeitam a liberdade de crença e não impõem dogmas rígidos aos seus seguidores. É verdade que alguns sacerdotes de cultos independentes podem tentar aprisionar fiéis, caracterizando um comportamento sectarista. No entanto, essas atitudes são geralmente isoladas. Interessante notar que quando um líder religioso de outras tradições pratica atos semelhantes aos das seitas cristãs, suas ações podem ser consideradas criminosas e podem trazer sérios problemas para o líder envolvido. A Assembleia de Deus é uma seita de controle mental. Amaldiçoam fiéis que deixam de pagar o dízimo. Fiéis são constrangidos a doarem dízimos até dos presentes recebidos. Se você deseja entender mais sobre seitas, assista ao episódio exibido na tela. Os links estão fixados nos comentários. Axé para quem é de axé. Amém para quem é de amém.